السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है. A pessoa gasta a sua riqueza neste mundo para ter satisfação pessoal, para obter os seus objetivos pessoais e também faz a caridade. Mas no mundo de hoje não há tal comunidade ou grupo cujos membros e indivíduos que estão espalhados em diferentes países e cidades e que são reunidos sob uma bandeira ou sob uma mão estejam a oferecer a sua riqueza para ser gasta para uma boa causa e a finalidade de angariar esta riqueza esteja espalhar a religião de Allah e ajudar a humanidade. Há apenas uma comunidade que está a fazer este trabalho e é a comunidade que foi criada para este propósito, é a comunidade do verdadeiro servo do sagrado profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. É a comunidade do Mahdi e Messias prometido, que a paz esteja com ele, a qual foi atribuído o dever de espalhar a mensagem do Islão por todos os cantos do mundo. É a comunidade que desde os últimos 128 anos está a gastar a sua riqueza no caminho de Deus e para ajudar a humanidade. Isto é porque o Messias prometido, que a paz esteja com ele, ensinou a sua comunidade através dos ensinamentos corânicos a maneira correta de gastar a sua riqueza e plantou nela a semente do sacrifício financeiro no caminho de Deus. O Messias prometido, que a paz esteja com ele, diz no lugar, enfatizou sobre isso regularmente, que devem gastar no caminho de Deus. Isto é pelo mandamento de Deus, porque o Islão neste tempo está em declínio. Ao ver as fraquezas internas e externas, ficou muito preocupado e o Islão está a ser atacado por outras religiões. Quando esta é a condição, não devemos trabalhar para o progresso e desenvolvimento do Islão? Este é o verdadeiro propósito por trás da criação desta comunidade por Allah. Por isso, trabalhar para o progresso dessa comunidade é realmente seguir os mandamentos de Deus. E estas promessas são de Allah, que quem quer que vai gastar no caminho de Deus, Deus vai recompensá-lo abundantemente neste mundo e será abençoado com uma vida muito pacífica de outro mundo.
Assim, quero chamar a vossa atenção para esta causa, que devem gastar a vossa riqueza para o progresso do Islã. Os seus companheiros compreenderam este assunto e ofereceram as suas riquezas no caminho de Deus. O elevado nível dos sacrifícios financeiros dos seus seguidores foi reconhecido e mencionado nos vários lugares pelo Messias prometido, que a paz esteja com ele. O Messias prometido, ﷺ, lançou vários fundos financeiros para a publicação de literatura e para outros objetivos religiosos. Por exemplo, ele exortou os seus companheiros para fazer sacrifícios financeiros para a construção do Minaratul Masih. O Messias prometido, ﷺ, mencionando o sacrifício do Munshi Abdul Aziz Patwari Sahib e Shadi Khan Sahib, diz que dois sinceros membros da minha comunidade fizeram contribuições para este fundo, que é de facto um exemplo para os outros membros. Um deles é Munshi Abdul Aziz, que é responsável pelo registro de terrenos no distrito de Gurdaspur, que apesar de ter um baixo rendimento, ofereceu 100 rúpias para este fim. Penso que estes 100 rúpias deve ter poupado ao longo de muitos anos. Eles são muito louváveis porque ofereceram mais de 100 rúpias em outro domínio de trabalho. E a outra pessoa sincera que mostrou o amor extremo é minha Shadi Khan, que por profissão é comerciante de madeira e é residente de Sialkot. Ele já deu 150 rúpias para algum trabalho e agora, para este fim, enviou 200 rúpias. Ele tem uma grande confiança em Deus. Se avaliarmos a posse inteira da sua casa, certamente não excederá mais de 50 rúpias. O Messias prometido, ﷺ, mencionou que Khan Sahib também escreveu que, nesta época de fome e de desastre, o comércio mundano parece estar em apuros. É melhor para mim investir no comércio religioso. Então, estou a enviar tudo o que tenho. Da mesma forma, o Messias prometido, que a paz esteja com ele, mencionou muitos outros exemplos nos seus livros daqueles que preferiram sacrificar as suas riquezas no caminho de Deus e não se importaram muito com as suas necessidades pessoais. A comunidade do Messias prometido, que a paz esteja com ele, acostumou-se aos sacrifícios financeiros de tal forma que está a fazer esses sacrifícios continuamente uma após outra geração. Os seguidores dos outros países que se juntaram à comunidade mais tarde, eles, ao ouvir essas histórias inspiradoras dos companheiros, ou ao saber sobre as necessidades de fazer as contribuições e depois de ouvir os mandamentos de Deus, compreendem o espírito dos sacrifícios financeiros e mostram tais exemplos que ficamos surpresos. Além dos ricos, as pessoas da classe média e os pobres estão a fazer sacrifícios exemplares. Eles não se importam se a quantidade pequena fará a diferença ou não. Mas eles são aqueles que entendem os mandamentos de Deus, nos quais ele diz: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير. E o caso daqueles que gastam as suas riquezas para buscar o prazer de Deus e para fortalecer as suas almas é como o caso de um jardim em terreno elevado. Chove fortemente sobre ele, de modo que ele produz o seu fruto, e se a chuva forte não cair sobre ele,
Então basta uma chuva leve e Deus vê o que vocês fazem. Assim, esses sacrifícios dos pobres são como as gotas de orvalho, e quando a umidade desses pequenos sacrifícios chega ao jardim do Islão, dá abundantes frutos pela graça de Deus. Vemos que, apesar de ser uma comunidade pobre, o trabalho para espalhar a mensagem do Islão está a ser feito em todo o mundo. E pela graça de Deus, as nossas obras são tão abençoadas que, com recursos limitados, alcançamos objetivos muito grandes, até que o mundo fica surpreendido. Isto é porque as pessoas que fizeram sacrifícios tentam estar entre as pessoas que são mencionadas no Sagrado Alcorão como yunfikuna amwalahum ibtigha'a marzatillah. As pessoas que gastam as suas riquezas para ter o prazer de Deus. E quando o objetivo for obter o prazer de Deus, então certamente os resultados são muito proveitosos e abençoados. E como já disse, ainda hoje existem muitos exemplos de tais sacrifícios, e vou mencionar alguns deles. A menina que, apesar de estar a milhares de quilômetros longe de Qadian, quando aceita a Ahmadiyya, a mudança no seu pensamento e a compreensão do sacrifício que ela desenvolve é apresentada nas palavras dela. Ela vive em Uganda, não é iletrada e está a estudar numa universidade. Ela diz: em julho passado tive que comprar algumas coisas antes de entrar na universidade, mas eu não tinha dinheiro para isso e tive as minhas contribuições em atraso. Portanto, o dinheiro que eu tinha, paguei todas as minhas dívidas e tinha fé forte que Deus certamente vai me ajudar. E estava satisfeita que paguei as minhas dívidas de caridade. Depois de um mês, quando faltavam apenas 3 dias para a abertura da universidade, uma das minhas tias telefonou à minha mãe para perguntar quando é que vou para a universidade e disse-me para ir à sua casa. Quando à noite fui visitá-la, ela deu-me algum dinheiro que era muito mais do que eu precisava para comprar os materiais da universidade. Esse valor era 10 vezes mais do que eu tinha pago em caridade. Dessa forma, Deus ouviu as minhas orações e ajudou-me através de uma fonte que foi muito inesperada. Há um inspetor fiscal da comunidade chamado Kamaruddin Sahib da Índia. Ele escreve que há uma pessoa da comunidade local de Manjeri em Kerala que dirige negócio de vacinas. Fui à sua loja para recolher as contribuições do fundo do Waqf Jadid. Ele diz que estes dias a situação financeira é muito difícil. O dinheiro ficou bloqueado, mas ainda apresentou um cheque de uma quantidade muito elevada e diz que não tenho muito dinheiro na minha conta, mas orem que eu seja capaz de pagá-lo o mais cedo possível. No dia seguinte, ele telefonou-me e disse que depois de dar o cheque, ele recebeu uma boa quantidade de dinheiro na sua conta e diz que a partir de agora podem levantar o cheque. E diz que isso é apenas pela benção de caridade que ele recebeu uma quantidade tão grande. Depois há um exemplo de uma viúva que vive na Tanzânia, um país de África Oriental, sobre quem o Amir Sahib escreve que quando o Muallim Sahib, o pregador local de Iringa Town, foi à viúva chamada Amina para recolher a contribuição do fundo do Waqf Jadid, ela, com o coração muito triste, disse que ela não tem dinheiro neste momento, mas comprometeu-se a pagar, dizendo que assim que receber dinheiro de qualquer lugar, eu próprio vou para pagar as minhas dívidas.
O pregador ainda não tinha chegado à sua casa, que aquela mulher veio e trouxe 10.000 shillings e disse que recebi este dinheiro e pensei que devo pagar as minhas dívidas antes de gastar o dinheiro para as minhas necessidades. Ela disse que a sua promessa é de 25.000 shillings. Vou pagar o valor restante de 15.000 shillings assim que receber mais dinheiro. Depois de algum tempo, ela voltou e pagou as suas dívidas restantes. Ela disse: Deus é muito gentil. Vim para dar 10.000 no seu caminho e ainda não tinha chegado até casa que recebi 35.000 shillings. Mesmo depois de efetuar todos os pagamentos, ainda tenho 20.000 shillings, que é realmente uma benção especial de Deus. Assim, a sua fé aumentou muito. Há um outro país, Congo de África Central. Vou apresentar um exemplo de espírito de sacrifício desse país. Ramiz Sahib, o missionário de Congo, escreve que um pregador de comunidade local de Kalimbai chamado Saidi Sahib visita 5 comunidades locais da sua área. Estes dias, a situação de segurança do país está muito crítica, mas apesar dessas condições, ele conseguiu visitar todas as comunidades locais dos Ahmadis e, apesar das situações financeiras difíceis, pagou todas as despesas de transporte e conseguiu recolher 53.000 para o fundo do Waqf Jadid, apesar das dificuldades financeiras. Ele diz que eu sou um antigo Ahmadi e quero ser um exemplo para os jovens. O antigo Ahmadi desse país pode ser no máximo 15 a 20 anos. Ele tem mais de 60 anos, mas trabalha muito dedicadamente para espalhar a mensagem da Ahmadiyya e também chama a atenção dos membros da comunidade para as contribuições. Este é o entusiasmo e boa vontade que foi incorporado neles depois de aceitar o Messias prometido, alaihi salam. Eles vivem nas áreas muito distantes, onde as estradas não estão disponíveis. Eles viajam através de canoas e isso leva muito tempo para chegar a outros lugares. Vejam o exemplo de um novo convertido de Benin, de África Ocidental. Ainda não passou mesmo um ano desde que ele aceitou a Ahmadiyya. A sua fé e sacrifício financeiro é um exemplo para os antigos Ahmadis. Muzaffar Sahib, o missionário daquela área, escreve que a comunidade Ahmadiyya estabeleceu-se em Dicambe, uma aldeia de região Kartoni, onde a maioria das pessoas são pescadores e vendem peixes para ganhar a vida. O missionário local exortou os moradores locais a fazer o sacrifício financeiro. Depois de exortação, um recém-convertido Ahmadi, que é financeiramente muito fraco, ofereceu 1.000 francos CFA. Ele diz que, embora não esteja em boas condições financeiras, mas não quero perder nenhuma oportunidade de fazer caridade iniciada pela comunidade a qual aderi recentemente. Em seguida, há um exemplo de amor pelo califado e impacto do sermão nas vidas das pessoas e como eles prestam atenção aos sacrifícios financeiros. Este exemplo é de alguns jovens membros da comunidade Ahmadiyya de Burkina Faso. Vejam, ainda não passou muito tempo desde que aceitaram Ahmadiyya. Sr. Amin Baloch Sahib, o missionário da área, escreve que alguns recém-convertidos Ahmadis e outros antigos de região Bafora
Depois de ouvir o sermão de sexta-feira de 30 de dezembro de 2016, em relação ao Ano Novo, voltaram para casa e ofereceram o dinheiro poupado para a celebração de Ano Novo no fundo do Waqf Jadid e disseram que, como o califa do tempo já explicou a maneira de celebrar o Ano Novo, portanto, oferecemos este dinheiro para a caridade e vamos celebrar o Ano Novo realizando a oração de Tahajjud. Assim, naquele dia, eles ofereceram 76.000 francos CFA para o fundo de Waqf Jadid. Vejam o exemplo de sacrifício financeiro das pessoas de uma pequena aldeia da Costa do Marfim de África Ocidental. Mahmoud Saheb, o missionário local da região Bouaké, escreve que as pessoas de aldeia Nuago aceitaram Ahmadiyya durante este ano. Exortei esses recém-convertidos a inscreverem-se ao fundo do Waqf Jadid e participassem na convenção anual. Informei esses recém-convertidos que o califa aconselhou a todos os Ahmadis a inscreverem-se ao fundo do Tahrik Jadid e Waqf Jadid. Ele escreve que pensei que só algumas pessoas vão dar a caridade porque a pobreza prevalece nessa região, mas a situação se tornou completamente oposta. Cada pessoa da aldeia fez contribuição no fundo do Waqf Jadid e um dos homens não só pagou no fundo do Waqf Jadid, mas viajou uma distância de 600 quilômetros para participar na convenção anual. Há um outro exemplo do sacrifício financeiro e da benção de Deus. Yusuf Usman Saheb, o missionário de Tanzânia, escreve que um membro da comunidade Ahmadiyya que é deficiente e não pode andar e ganha o sustento. Muitas áreas de Tanzânia ainda são privadas de eletricidade e as pessoas muitas vezes iluminam as suas casas com uma lâmpada carregada por painel solar de pequena escala. Esse membro da nossa comunidade ganha a sua vida carregando os telemóveis das pessoas por um painel solar. Ele paga a sua cota e contribuição regularmente de acordo com o seu rendimento. Um dia, o missionário local chamou a sua atenção para pagar a sua cota e contribuição. Ele diz que desde os últimos 2 dias ganhei 2.000 shillings e ofereço isso no caminho de Deus. O missionário disse-lhe que se vai oferecer tudo isso na caridade, então como é que vai alimentar os seus filhos? Ele disse: Allah é Razak, o sustentador. Ele certamente nos fornecerá. O missionário disse que eu tinha acabado de emitir o recibo para ele. Testemunhei que muitas pessoas vieram a ele para ter os seus telemóveis carregados e ele ganhou muito mais do que ele fez a contribuição. E aquele Ahmadi disse ao missionário: já viu a benção de Deus sobre aquele que faz a caridade? Ele instantaneamente devolveu uma quantidade maior do que eu tinha pago. Há um outro exemplo de como Deus abençoa aqueles que sacrificam no seu caminho e como os aumenta na fé. O filho de um dos membros da comunidade local da região Shianga de Tanzânia sofreu grave malária. Ele tinha só 1.500 shillings para o tratamento do seu filho. Quando o secretário das finanças foi para a sua casa e chamou a sua atenção para a contribuição, ele ofereceu todo o dinheiro que ele tinha para a caridade. Ele diz que no primeiro momento pensei que como é que vou pagar os medicamentos do meu filho, mas depois coloquei a minha confiança em Deus e disse a mim que dei no caminho de Deus. Ele é que vai tomar conta de mim. Depois de algum tempo, o seu filho mais velho de outra cidade telefonou-o e disse que estou a enviar 80.000 shillings. Ele recebeu esse valor no mesmo dia. O seu filho recebeu tratamento médico e outras necessidades dele também foram cumpridas. Ele agora relata essa história aos outros e exorta os Ahmadis locais a dar caridade.
Há um outro exemplo do sacrifício financeiro de uma pessoa do Mali, de África Ocidental. Ahmed Bilal, o missionário daquela área, relata que uma pessoa de região Sakasso aceitou Ahmadiyya em 2013. E naquele tempo ele passava por dificuldades financeiras. Além de ser sobrecarregado por empréstimo, ele tinha problemas domésticos e o tempo da sua aposentação estava muito perto. Depois de aceitar Ahmadiyya, quando soube da importância de fazer a caridade, prometeu a si próprio que será regular em fazer caridade. E ele fez assim e continuou a pagar a sua contribuição de acordo com a sua capacidade. Ele diz que com a benção de contribuição conseguiu pagar todo o empréstimo. A situação familiar melhorou e conseguiu uma promoção no trabalho e até que a sua aposentação foi cancelada, ele também entrou em sistema de Wasiyat, quer dizer de testamento. Munir Hussain Sahib, o missionário local de Serra Leoa, escreve que uma mulher de aldeia Wajibu prometeu pagar 4 mil leões. Ela não tinha qualquer fonte regular de rendimento. Tinha um pequeno jardim em que cultivava caçava ou mandioca. É uma planta que tem raízes longas, tal como de batata doce, e largamente usada na alimentação. Ela vende essa planta e ganha a sua vida. Quando o tempo de efetuar o pagamento de contribuição aproximou-se, o secretário foi para a casa dela para recolher o dinheiro, mas infelizmente o dinheiro que ele tinha poupado para o pagamento de contribuição, alguma criança tinha pegado e gasto. Ela ficou muito perturbada, mas notem o nível da sua fé. Um dos seus filhos trabalhava numa loja de vinhos, sendo forçado pelas circunstâncias, ou poderia ainda não ter atingido a fé adequada. Ele disse-lhe que pode dar o dinheiro ou empréstimo para efetuar o pagamento, mas essa senhora recusou a oferta, dizendo que tais rendimentos são ilegais e não posso pagar a minha contribuição ou cota com esses recursos. Este é um exemplo da fé e olhem para a resposta de Allah. Quando o propósito da doação ou cota for buscar o prazer de Deus, então vejam como Deus a tratou. Entretanto, uma pessoa desconhecida veio a ela não a conhecia. Ele deu-lhe 10 mil leões e ela, em vez de pagar 4 mil leões, pagou 10 mil leões como a sua cota ou contribuição e diz que Allah enviou este valor apenas para o pagamento de contribuição. Ela prometeu pagar 10 mil leões para o próximo ano como a sua contribuição. Akil Sahib, o missionário de Serra Leoa, diz que um recém-convertido de região Bo tinha a disputa de terreno há muito tempo. Outro grupo foi bastante influente. Não havia nenhuma maneira à vista para ganhar o caso. Durante este tempo, ele ouviu na mesquita sobre as bênçãos dos sacrifícios financeiros. Ele diz que quando ele ouviu sobre as bênçãos dos sacrifícios financeiros, ele desejou participar nisso, esperando que a doação poderá levar à resolução da disputa de terreno. Ele era cristão e tinha se convertido a Ahmadiyya. Ele fez uma doação de acordo com a sua capacidade. Pouco tempo depois, o caso foi decidido no seu favor, que aparentemente parecia impossível. Ele diz que tem certeza de que tudo isso aconteceu devido às bênçãos do sacrifício financeiro. Shahid Sahib, o missionário do Congo, Kinshasa, escreve que uma senhora faz negócios em pequena escala. Ela diz que no início do ano, devido às circunstâncias no país, parecia que não haverá qualquer lucro no seu negócio. Mas eu cumpri a minha promessa do fundo do Waqf Jadid no início do ano e tinha certeza de que o comércio realizado com Allah não pode resultar em perda. Ela diz que o seu negócio resulta em lucro significativo, apesar da condição prevalecente no país. O seu negócio não sofreu qualquer perda. Como os sacrifícios dos Ahmadis afetam os outros? Isso também abre os caminhos de espalhar a mensagem da comunidade.
Amir Sahib de Bangladesh diz que havia 3 pessoas que estavam a ser pregadas, mas nenhuma delas estava a inclinar-se para a conversão. Na sexta-feira passada, todos os 3 vieram para a mesquita. Durante o sermão, foi chamada a atenção das pessoas para o pagamento ao fundo do Waqf Jadid. Após as orações, os membros ficaram nas filas para fazer doações. Quando estas pessoas que estavam a ser pregadas viram esta cena, eles disseram: as gargantas e as línguas dos nossos clérigos secam ao procurar doações e ainda as pessoas não doam. Aqui um breve anúncio foi feito e os membros ficaram nas filas. Este é o verdadeiro espírito do Islão. Todas estas 3 pessoas juntaram-se à comunidade Ahmadiyya depois de verem esta cena e também contribuíram para o fundo do Waqf Jadid. Abdullah Sahib, o missionário de uma região de Benin, escreve: fui visitar uma recém-convertida aldeia chamada Papazá para recolher as contribuições. Al-Hajj Abu Bakr, um novo convertido, perguntou-me de que modo e onde esta doação ou contribuição será usada. Ele ainda não sabia corretamente o sistema financeiro da comunidade. Disseram-lhe que a comunidade construi mesquitas através dessas doações, publica as traduções do Sagrado Alcorão e vários outros livros religiosos. Da mesma forma, os hospitais, escolas e orfanatos são construídos com estas doações. Cada cêntimo de doações é usado para o fim religioso e bem-estar das pessoas. Ao ouvir isso, Abu Bakr disse: os clérigos vinham a mim para recolher a esmola e doações, mas eles nunca me disseram onde essas doações serão gastas. Ele imediatamente fez uma doação e prometeu daqui para frente doar com entusiasmo. Vemos que mesmo nesta época, Deus está a conceder ao Messias prometido tais devotos que se destacam em sacrifícios financeiros. Os novos membros que se juntam à comunidade em dias, o zelo de sacrifício é gerado entre eles, mas é também um assunto de reflexão para aqueles que vivem em circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, é uma questão de apreensão. Deus concedeu-lhes afluência, eles vivem em países ricos, mas os seus sacrifícios são nominais. Embora haja muitos aqui que fazem contribuições extraordinárias, mas há muitas pessoas ricas no mundo que prestam pouca atenção a este lado. Devem prestar muita atenção a este respeito. Como é uma tradição da comunidade que o primeiro sermão de sexta-feira do ano é para anunciar o novo ano do fundo do Waqf Jadid. Depois de relatar algumas histórias, havia muitas histórias, mas escolhi apenas algumas dessas. Ou depois de enfatizar a importância de fazer contribuição, anuncio o 60º ano do fundo do Waqf Jadid. Também vou mencionar as bênçãos do ano passado, quais foram as receitas, ou seja, quantias recebidas. O ano do Waqf Jadid termina em 31 de dezembro. O 59º ano terminou em 31 de dezembro de 2016. Pela graça de Allah, de acordo com os relatórios recebidos até agora, os capítulos de todo o mundo apresentaram sacrifício de 8.020.000 libras para o fundo do Waqf Jadid. Este montante é 1.129 libras mais do que o ano passado. Paquistão novamente está no topo de lista entre todos os países do mundo. Em relação à moeda local, os países que melhoraram significativamente ao longo do ano passado, o Ghana de África Ocidental está no topo de lista, seguido pela Alemanha, Paquistão e Canadá. Entre os países africanos que fizeram sacrifícios significativos são Mali, Burkina Faso, Libéria, África do Sul, Serra Leoa e Benin.
Depois do Paquistão, os 10 países no que diz respeito aos rendimentos coletivos, o Reino Unido ficou no primeiro lugar, a Alemanha alcançou a segunda posição, os Estados Unidos da América assumiram a terceira posição, seguido pelo Canadá, Índia, Austrália, um país do Médio Oriente, Indonésia, um país do Médio Oriente e Gana. E depois são a Bélgica e a Suíça. No que diz respeito à contribuição por pessoa, no topo de lista são os Estados Unidos da América, seguido por Suíça, Finlândia, Austrália, Singapura, França, Alemanha, Trinidad, Bélgica e Canadá. O Reino Unido, apesar de estar no topo de lista em contribuições coletivas, está muito atrás em contribuição por pessoa. Este ano, pela graça de Deus, 1.340.000 membros contribuíram para o fundo do Waqf Jadid. São 105.000 mais do que o ano passado. Os países que lideraram no aumento do número dos contribuintes são o Canadá, Índia e o Reino Unido. E em África são Guiné-Conakry, Camarões, Gâmbia, Senegal, Benin, Níger, Congo-Kinshasa, Burkina Faso e Tanzânia. A Nigéria não prestou muita atenção durante este ano, pois o número dos contribuintes baixou muito. Se a Nigéria tivesse aumentado ou tivesse mantido o nível dos contribuintes do ano passado, o número dos contribuintes teria chegado a 1.400.000, em vez de 1.340.000. Isto significa que a negligência foi demonstrada, ou os relatórios não foram preparados corretamente, ou os relatórios não foram coletados adequadamente. Não há nenhuma diminuição na sinceridade dos membros, qualquer que seja o país. Provavelmente não foram contactados adequadamente. Geralmente os secretários demonstram a negligência. O Ahmadi de Rabwa escreveu-me que o presidente da sua área veio a ele e disse-lhe que não tinha feito nem promessa nem pagamento no fundo do Waqf Jadid. Ele disse: como isto é possível? Eu faço pagamento regularmente. Ele disse que isso aconteceu porque o secretário foi tão relaxado que ele não registrou a promessa de ninguém e nem os pagamentos foram recebidos corretamente. Isto mostra que às vezes os membros ficam privados devido à negligência dos secretários. Acho que o mesmo aconteceu na Nigéria. Houve diminuição no número dos contribuintes nos Estados Unidos da América também, enquanto não há desculpa nenhuma para a diminuição e nem há nenhuma desculpa para a Nigéria porque os números devem aumentar. Mas como já mencionei, os Estados Unidos da América aumentaram significativamente o sacrifício por pessoa e ficaram no primeiro lugar. Todos esses países devem prestar a atenção para aumentar o número dos contribuintes, que mostraram uma diminuição em comparação ao ano passado e devem identificar as suas fraquezas, não nos membros, mas nos trabalhadores. Em Chanda Balighan é um departamento do fundo do Waqf Jadid, ou seja, nas contribuições dos adultos entre as comunidades locais no Paquistão. Lahore está no topo de lista, seguido pelo Rabwa, Karachi, Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara e Dera Ghazi Khan. No que diz respeito a Chanda Atfal, ou seja, nas contribuições das crianças, Lahore ficou no primeiro lugar nos sacrifícios feitos por crianças no fundo do Waqf Jadid, seguido pelo Rabwa, Karachi, Sialkot,
Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan, Bahawalnagar. Em relação às contribuições totais recebidas, os 10 grandes filiais locais da comunidade Ahmadiyya do Reino Unido são Worcester Park, Mesquita Fazal, Birmingham Sul, Putney, Rains Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West, Gillingham. E em relação às contribuições totais recebidas por regiões, Londres B ficou no primeiro lugar, seguido por Londres A, Midlands, Nordeste e Sul. Em relação às contribuições totais recebidas na Alemanha, entre as 5 comunidades, ou seja, 5 setores, Hamburgo está no topo de lista, seguido por Frankfurt, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Gerstenbad. Em termos das contribuições totais recebidas, os 10 grandes filiais locais da comunidade Ahmadiyya da Alemanha são Rödermark, Neuss, Friedberg, Nidda, Pforzheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Langenzen e Mahdiabad. Os 10 principais filiais locais dos Estados Unidos da América em termos das contribuições são Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Virginia Central, Los Angeles Leste, Dallas, Houston, Filadélfia e Laurel. As principais comunidades ou setores do Canadá em relação às contribuições são Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississauga. Os principais filiais locais do Canadá são Durham, Hamilton Leste, Saskatoon Sul, Saskatoon Norte e Windsor, Lloydminster, Ottawa Oeste, Ottawa Leste, Barrie, Regina. Em Daftar Atfal, ou seja, nas contribuições das crianças, os 5 principais filiais locais do Canadá são Durham, Bradford, Saskatoon Sul, Saskatoon Norte, Lloydminster. E entre as regiões, Calgary ficou no primeiro lugar, seguido por Peace Village, Brampton, Vaughan e Weston. Em Índia, entre as províncias, Kerala ficou no primeiro lugar, seguido por Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, Bengal Ocidental, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra. Os 10 filiais superiores do Índia em relação às contribuições são Kerala, Calicut, Hyderabad, Pathaprayam, Khadian, Kanul Town, Calcutta, Kangol, Bangalore, Salor, Pagardi. Os filiais superiores da Austrália em relação às contribuições, Castle Hills ficou no topo da lista, seguido por Brisbane, Logan, Azam Park, Berwick, Exit, Adelaide Sul, Lambton, Canberra, Long Walk, Adelaide Oeste. Que Deus abençoe imensamente a riqueza e as pessoas daqueles que apresentaram sacrifícios financeiros e que os trabalhadores respectivos se tornem mais ativos para que possam realizar os seus deveres corretamente, e eles devem tentar remediar as deficiências, especialmente o número dos participantes deve ser aumentado. É verdade que o montante total aumentou, mas precisamos que todos participem, mesmo que o valor do pagamento seja de pequena quantidade. Depois das orações, vou liderar 2 orações funerais em ausência. O primeiro funeral é da senhora Asma Tahira Sahiba, que era esposa do Sahibzada Mirza Khalil Ahmad Sahib. Ela faleceu no dia 23 de dezembro de 2016 no Canadá, aos 79 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente pertencemos a Deus e a Ele voltamos. Ela nasceu em junho de 1935 em Bhagalpur. O nome do seu pai era Maulvi Abdul Baqi Sahib e o nome da sua mãe era Safia Khatun Sahiba. O seu pai trabalhou por muito tempo numa fábrica da comunidade em Cunri. Ele também serviu a comunidade como presidente da comunidade Ahmadiyya de Cunri.
O seu avô, Hazrat Ali Ahmad, prestou o juramento de fidelidade na mão do Messias prometido, alayhi-salam, e era companheiro dele. Senhora Amatun Nur Sahiba, relatando a história da sua conversão à comunidade Ahmadiyya, diz: nós ouvimos que ele era estudante de 9º ano quando tinha vindo a Qadian. Quando ia para Qadian, encontrou com o Maulvi Muhammad Hussain Batalvi na estação do comboio de Amritsar. Maulvi Sahib tentou impedi-lo de ir para Qadian. Ele respondeu a Maulvi Sahib dizendo: a minha mãe, depois de ter visto os sinais dos eclipses do Sol e da Lua, mandou-me para fazer investigação. E por seu este comportamento, a veracidade do Mirza Sahib tornou-se evidente para mim. E por que razão o tão grande clérigo como si vai perder o seu tempo se ele é um profeta impostor e mentiroso? E como vai aqui e ali e está a perder o seu tempo, isso mostra e prova que Mirza Sahib é um verdadeiro. Asma Tahira Sahiba casou-se no dia 6 de janeiro de 1964 com Sahibzada Mirza Khalil Ahmad Sahib. Mirza Khalil Ahmad Sahib era o filho do Hazrat Musa Maud, o segundo califa do Messias prometido, alayhi-salam, e era o neto materno do primeiro califa do Messias prometido, alayhi-salam, e a mãe dele era Sahibzadi Amatul Hai Sahiba. Asma Tahira Sahiba serviu a comunidade Ahmadiyya como secretária-geral e secretária da hospitalidade de Lajna Ima'illah Central e também serviu como membro do Comitê de Planejamento de Pregação. Ela também serviu no departamento de Lajna Ima'illah local. O pai de Asma Tahira Sahiba faleceu em 1975. Depois disso, a sua mãe ficou com ela. Eu pessoalmente conheço Asma Tahira Sahiba como era a minha tia materna. Eu sei que ela manteve os laços de extremo amor e carinho com os seus sogros, suas cunhadas, outros parentes e amigas. Fui visitá-la quando estava indisposta. Ela estava no Canadá e quando eu estava lá, fui vê-la. Ela não era capaz de se mover. Era tão humilde que quando eu estava no Canadá, ela pediu à sua família para ter as suas roupas prontas caso ele me chame para o encontrar. Ela disse sobre mim: em vez de me enviar uma mensagem para ir visitá-la, estava à espera de que eu lhe dissesse para vir e encontrar comigo. De qualquer forma, fui visitá-la e ficou muito contente com isso. Ela não tinha filhos, por isso adotou uma sobrinha dela quando ela tinha 5 anos de idade. A sua filha adotiva diz: ela tratou-me como se tivesse a sua verdadeira filha. Realizou todas as cerimônias do meu casamento. Ela empregou todos os meios para o meu treinamento moral. Sempre que eu ficava preocupada com algo, ela me aconselhava a orar e dizia que, com as orações, esses problemas podem ser resolvidos. Ela tinha fé inabalável na súplica. Ela amava as crianças e prestava atenção especial ao treinamento moral delas. Ela aconselhava que eu levasse os meus filhos para a mesquita e dizia: se mantê-las ligadas com a mesquita, não vão se desviar e não serão arruinadas. A sua filha diz que ela também a aconselhou a inscrever-se para a instituição do Wasiyat, ou seja, do testamento. E ela sempre me aconselhava a manter o vínculo ou ligação com a comunidade. Ela tratava aqueles que trabalhavam para ela com o maior respeito. Ela tinha uma empregada que vivia com ela e ela dirigiu a sua filha adotiva para cuidar bem da sua empregada depois da sua morte. E não a digas para sair da sua habitação onde ele morava. Que Deus Todo-Poderoso a perdoe e tenha misericórdia dela. Amém.
O segundo funeral é do Sr. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib, que faleceu em Lahore no dia 4 de janeiro de 2017, aos 83 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente pertencemos a Deus e a Ele voltamos. O avô paterno do Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib era Hazrat Chaudhry Nasrullah Khan Sahib. Ele era o companheiro do Messias prometido, alayhi salam. E Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib era o seu avô materno, que também era o companheiro do Messias prometido, alayhi salam. O seu pai, Chaudhry Muhammad Abdullah Khan Sahib, serviu como presidente da comunidade Ahmadiyya em Karachi por muito tempo. Chaudhry Zafrullah Khan Sahib era o seu tio paterno, assim como o seu sogro. Em 1964, Hamid Nasrullah Khan Sahib casou-se com a senhora Amatul Hay Sahiba, a filha do Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Os seus filhos são Mustafa Nasrullah Khan e Ibrahim Nasrullah Khan, que faleceu aos 16 anos, e uma filha, Aisha Nasrullah. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib tinha casado com a filha do Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, que tinha sido previamente casada com o Dr. Ijazul Haq Sahib, e teve 2 filhos desse casamento, Muhammad Fazl Haq e Ahmad Nasrullah. Ahmad Nasrullah foi martirizado em Lahore no dia 5 de fevereiro de 1994. Assim, ele atualmente teve 2 filhos e uma filha. Ele sempre manteve os filhos da sua esposa de casamento anterior dela com ele, e tratou-os com grande afeição e considerava-os como os seus próprios filhos. Em 1975, o terceiro califa do Messias prometido, alayhi salam, nomeou-o como presidente da comunidade Ahmadiyya de Lahore. Pela graça de Deus, ele serviu como presidente da comunidade Ahmadiyya de Lahore durante 43 anos. Em 2009, a sua saúde estava em declínio, por isso, com as minhas instruções para avaliar a sua condição e depois me diga qualquer coisa, ele disse: vou me desculpar do trabalho, no entanto, faço isso porque a minha saúde não me permite trabalhar, porque o trabalho do presidente é muito vasto. Depois disso, Sheikh Munir Sahib foi nomeado como o novo presidente, que foi martirizado em 2010. Ele serviu como presidente até cerca de 2008 ou 2009. Durante o tempo da severa oposição, em 1974, embora não fosse oficialmente o presidente da comunidade Ahmadiyya de Lahore, mas o terceiro califa da comunidade Ahmadiyya conferiu-lhe muitas responsabilidades que ele cumpriu de uma maneira muito bonita. Ele também prestou grandes serviços quando a comissão de inquérito foi criada no Tribunal Superior em 1974, durante o período da provação e dificuldades em 1984. Ele também prestou vários serviços durante o processo judicial no Tribunal Federal da Sharia em Lahore. Ele também tem a honra de acompanhar o quarto califa do Messias prometido, Rahimahullah, de Rava para Londres, por ocasião da sua migração do Paquistão. De facto, tanto quanto eu sei, foi ele quem conduziu o carro de Rava para Karachi. Darul Zikr, a mesquita da comunidade Ahmadiyya em Lahore, foi expandida ainda mais durante a sua presidência, que continua a expandir até hoje. No entanto, muito trabalho foi feito. Diversas mesquitas maravilhosas foram adicionadas em Lahore durante a sua presidência. Da mesma forma, a comunidade Ahmadiyya de Lahore foi capaz de fazer consideráveis sacrifícios financeiros durante a sua presidência. Ele também serviu como presidente da Fundação Fazl Umar nos últimos 32 anos. Em 1984, como já mencionei, ele teve oportunidade de acompanhar o quarto califa do Messias prometido, Rahimahullah, durante a sua migração do Paquistão para a Inglaterra. Ele também foi mencionado no livro escrito por Ayn Adamson. Sr. Chaudhry Munawwar Sahib, o secretário dos Assuntos Gerais de Lahore, escreve que Hamid Nasrullah Khan Sahib
importava-se muito com o bem-estar daqueles que trabalhavam com ele. Ele cuidava das suas mais ínfimas necessidades. Se alguém lhe pedisse conselho, ele dava-lhe com grande amor e carinho. Ele diz que tive oportunidade de prestar os meus serviços como Qaid, ou seja, líder dos jovens do distrito de Lahore por 9 anos. No entanto, eu nunca o vi demonstrar o seu descontentamento sobre qualquer assunto. Ele cooperava muito nas tarefas de Khuddam al-Ahmadiyya, ou seja, dos jovens ahmadianos. Eu tive a oportunidade de organizar 5 ijtima'at, ou seja, os encontros anuais dos jovens, fora de Lahore, nos quais ele guiou-nos muito. Ele orientava-nos em todos os aspectos. Sr. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib tinha ótimas habilidades organizativas e fazia tudo na hora e no tempo adequado. Ele visitava cada filial da comunidade e teve uma relação pessoal com os presidentes das áreas diferentes. Ele considerava os membros da Amila, ou seja, do órgão administrativo, como os seus amigos e ajudantes. Hakim Tariq Sahib diz que ele estava imbuído de espírito de obediência ao califado. Ele tratava os funcionários e trabalhadores da comunidade com a maior bondade e amor. Ele confiava muito neles e dava-lhes grande respeito. E enquanto ele serviu comigo como Amir ou presidente, enquanto eu previamente era Nazir Ala, o chefe administrativo da comunidade Ahmadiyya do Paquistão, durante esse tempo ele prestava a sua plena cooperação ao Markaz, ou seja, ao centro da comunidade, e serviu com a mais completa obediência. Assim, ele também trabalhou comigo na minha qualidade de Nazir Ala. Mais tarde, depois de assumir o cargo de califado, enquanto ele permaneceu como Amir ou presidente da comunidade Ahmadiyya de Lahore, serviu com a plena cooperação. Ele era uma pessoa muito obediente. Coronel Naim Siddiqui Sahib, vice-presidente da comunidade Ahmadiyya da região de Lahore, escreve que quando começava a narrar histórias da sua ligação e afeição com o califado, continuava a relatar. Coronel Naim Sahib, narrando uma história, diz: uma vez Sr. Hamid Nasrullah Sahib estava a viajar para Bahawalpur para qualquer assunto. Durante a viagem recebeu uma mensagem do terceiro califa do Messias Prometido al-Islam, ordenando-lhe que viesse a Rabwa. Ele tinha quase chegado a Bahawalpur, mas cancelou os seus planos em Bahawalpur e imediatamente durante a noite voltou para Rabwa. Ele chegou lá antes da oração de Fajr e ele dizia que ele começou a dar um passeio fora da residência. E quando viu que era hora da oração de Tahajjud, ou do tempo entre as orações de Fajr e Tahajjud, enviou a mensagem para informar o califa de que ele já tinha chegado. Ele tinha estabelecido subsídios ou abonos para os pobres, não só em seu nome pessoal, mas também em nome da sua esposa, em nome do seu pai e em nome do Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Sempre que recebia qualquer pedido solicitando um subsídio ou ajuda, ele escrevia nele que o subsídio deve ser emitido da minha conta ou da conta da minha esposa ou da conta de alguma outra pessoa. E isso também foi corretamente relatado a mim, que Sr. Hamid Nasrullah Khan Sahib si próprio era uma história da comunidade Ahmadiyya de Lahore. De qualquer forma, foi-lhe concedida as habilidades administrativas por Deus Todo-Poderoso e ele utilizava-as corretamente. Sr. Nasir Shams Sahib, que também é secretário da Fundação Fazl Umar, escreve: e eu já mencionei antes que ele presidiu a Fundação Fazl Umar por 32 anos. Após o falecimento de Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, rahimahullah, ele foi nomeado como presidente da Fundação Fazl Umar em 1986 e prestou os seus serviços à Fundação Fazl Umar como o seu presidente
por quase 32 anos até a última respiração da sua vida. Ele era uma pessoa muito simpática, compassiva, amável, gentil e bem disposta. O âmbito das suas relações públicas era muito vasto e sempre utilizava essas relações para o benéfico da comunidade Ahmadiyya. Ele era extremamente sincero e devoto servo da comunidade. Ele era um verdadeiro ajudante dos califas e tinha grande respeito por califado. Ele era uma pessoa leal. Apesar da sua fraqueza física e problemas de saúde, frequentava as reuniões da fundação. Ele era muito sensato e perspicaz, e devido a essa habilidade dada por Deus, conseguia adquirir uma visão profunda dos assuntos. Em seguida, ele formava a opinião com base em consulta mútua. Mirza Nadim Sahib diz que ele pessoalmente narrou esta história a mim, que quando foi nomeado Amir, ou seja, presidente da comunidade Ahmadiyya de Lahore, em 1975, foi ver Hazrat Khalifatul Masih As-Salis Rahimahullah, o terceiro califa da comunidade em Rabwa. Como ele estava muito preocupado com isso, ele enviou um pedido de audiência com Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, o terceiro califa da comunidade Ahmadiyya. Hazrat Khalifatul Masih As-Salis Rahimahullah chamou-o e perguntou qual era o problema e o que o trouxe até aqui. Ele respondeu que não era digno de ocupar tal cargo. Hazrat Khalifatul Masih As-Salis Rahimahullah, o terceiro califa do Messias Prometido ﷺ, diz: em primeiro deve tomar uma refeição. Como era hora de refeição, no entanto, Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib manteve repetindo a mesma coisa. Ele relata que Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, o terceiro califa, colocou a sua mão no seu ombro e diz que o califa de tempo nomeou-te como Amir, ou presidente, e califa de Deus sabe melhor. Ele costumava dizer que muitas situações preocupantes surgiram depois disso, mas pela graça de Deus nunca fiquei preocupado com essas situações e devido às orações do califado, todos os meus problemas foram resolvidos. Que Deus Todo-Poderoso o perdoe e tenha misericórdia dele, eleve a sua posição espiritual e permita que a sua progenie permaneça ligada ao califado e à comunidade com lealdade, e que Deus lhe permita retomar o legado das suas boas obras. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.